Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes e estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. E retomando o nosso quadro, O Cordel a Serviço da Linguagem. Tudo baseado neste livro, escrito por mim, em parceria com a professora Jarina Barbosa. Neste livro, nós transformamos os conteúdos de língua portuguesa em estrofes, rimas, versos da literatura de cordel. E hoje vamos trabalhar um conteúdo muito importante, que são as palavras relacionais, são as preposições, muito importantes na hora de escrever e na hora de falar. Então vamos começar com a seguinte estrofe. Se não ouviram falar, agora vão entender relações entre palavras e as orações, por quê? Pois são as preposições que cumprem essas funções na hora de escrever. Portanto, já se vê que as preposições são utilizadas nas relações entre palavras e também entre as orações de um enunciado. Invariável ela é. Pode ser essencial ou ainda acidental, pois cumpre um bom mistério. Na textual coesão, dá sentido à relação, dependência ao que se quer. Como se vê, há dois tipos de preposições, a acidental e a essencial. Chamamos de essencial se não tem função sintática. A preposição atua de forma assim democrática, não acusa nem explica, liga oração, não complica a construção que é fática. E agora vamos aqui às preposições. Tem o a e tem o ante, o até e o após, o com, o de e o desde, o contra que nos dá voz, sem esquecer o perante, o em e o por constante, com aval de todos nós. Aqui estamos citando as principais preposições. O a, que é o mais conhecido de todos, o ante, o até, o após, o com, o desde, o contra, o perante, o em, o por. Portanto, nós temos aqui as várias preposições que podem ser utilizadas. Vamos aqui aos exemplos. Os alunos estudaram para ter bom português. O para aqui é preposição. Jogadores atuaram contra o time freguês. Olha o contra, que é preposição. Perante o senhor juiz, o rei calou e não quis mentir sozinho outra vez. Aqui, portanto, nós temos as preposições para, contra e perante, e que são muito utilizadas. E é bom não confundir o a, que é preposição, com o artigo definido, que é a e tem flexão, no singular é normal, no feminino plural e vira o as com razão. Aqui é o caso do artigo o, a, os, as, os artigos definidos do caso, ou então os indefinidos, um, uma, uns e umas. Portanto, os artigos também fazem parte, só para mostrar a diferença entre o a, preposição, e o a, artigo. Há uma diferença significativa. Preposições que extrapolam a sua própria função chamamos de acidentais. Nós já vimos as essenciais, agora vamos ver as acidentais. Preposições que extrapolam a sua própria função chamamos de acidentais no contexto em que estão, como, conforme e consoante, exceto, fora, tirante, salvo, segundo e senão. Todas são preposições, chamadas de acidentais, como, conforme e consoante, exceto, fora e tirante, salvo, segundo e senão. São preposições. Nessa subordinação, a preposição trabalha. Na construção do bom texto, é o acerto, nunca falha, serve de conectivo, não tem nada de abusivo, não emperra e não encalha. A preposição exprime, vamos ver o que exprime a preposição.
A preposição exprime um bom número de sentidos. Quais são? Assunto, causa, origem, posse, lugar conhecido, matéria, meio e fim, distância no espaço, enfim, conformidade tem tido. Aqui serve para tudo isso. Assunto, causa, origem, posse, lugar, matéria, meio, fim, distância, conformidade. Portanto, a preposição cumpre essa função bastante importante no enunciado, nas orações, entre palavras. Se quer falar de um assunto, não perca a serenidade. O sacerdote falou da doce fraternidade, da preposição de mais a. Depois tomou outro fio, criança trêmula de frio, tem a causa de verdade. Portanto, temos aqui 3 situações: preposição da, preposição de e tem também a causa. Se vai tocar na origem, as tulipas vêm da Holanda, da preposição. Para falar de matéria, aqui temos matéria, use uma palavra branda. Vai ganhar uma correntinha de ouro que era minha, pois sou aquele que manda. Temos aqui o de, mais uma vez, que é a preposição mais utilizada e mais conhecida. Quando tem valor de posse? Quando tem valor de posse, esta casa é de meu pai. Livros estão sobre a mesa. E a preposição recai, pois indica um lugar de aprender e ensinar, que de mim fugir não vai. Aqui temos o sobre, que vai indicar exatamente um lugar, neste caso de aprender e de ensinar. Pois vir de ônibus é meio que usa a população. Se for rica de virtudes, vem a delimitação, depois a conformidade. Sai ao avô, que humildade da jovem preposição. Esse sai ao avô quer dizer sai conforme o avô, sai igual ao avô. Portanto, a preposição aqui está dando uma ideia de quê? Uma ideia de conformidade. Saiu ao avô, dando essa conformidade. Redigiu o artigo a lápis, para usar um instrumento, pois daqui a 2 quilômetros, distância de espaço em vento, de sair para estudar, a finalidade a, preposição a contento. Aqui estamos exatamente mostrando quando a preposição é usada com o indicativo de finalidade, pois finalidade a. Além disso, ainda existe locução prepositiva. É importante isso aqui, hein? O que é a locução prepositiva? É aquela que tem 2 ou mais palavras. Então vamos lá. Além disso, ainda existe locução prepositiva, com 2 ou mais palavras de ação colaborativa, por trás de, por cima de, por causa de, perto de, ao lado de, voz ativa. Aqui nós temos várias locuções prepositivas. Por trás de, por cima de, por causa de, perto de, ao lado de. Todas são locuções prepositivas, porque há mais de 2 palavras. O trabalho será entregue de acordo com a diretriz. Aqui outra locução prepositiva. De acordo com a diretriz. Acerca de uma norma, acerca de outra locução prepositiva, junto ao que me faz feliz, junto ao, também locução prepositiva. Não fico abaixo de um sonho, abaixo de locução prepositiva, ou acima do que suponho, acima do, também locução prepositiva, ao lado do que se quis. Ao lado do, também é uma locução prepositiva. Portanto, estes são os vários exemplos das locuções prepositivas e que são muito encontradas nos mais diferentes textos, são bastante utilizadas na hora de escrever. Por aqui, vamos à estrofe final sobre as preposições. Por aqui vou concluindo versos da preposição que me servem de alento em qualquer situação
que se espalham no vergel da poesia em cordel aprimoram a redação. É exatamente isso. As preposições são muito importantes na hora de escrever para mostrar essa relação entre palavras, entre orações e mostrar também as diversas situações de conformidade, de assunto, de origem, de causa. Tudo isso faz parte da função das preposições. E neste cordel estamos exatamente mostrando essas diferenças e também as semelhanças e como as preposições podem e devem ser utilizadas na hora de escrever. Na hora de falar também, mas é claro que na hora de escrever essa presença vai ficar mais visível, a presença, a identificação das preposições. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje, dentro do nosso quadro O Cordel a Serviço da Linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curtam, compartilhem e comentem o nosso vídeo e depois ativem o sininho para receber notificações e também não se esqueçam de fazer a inscrição no canal O Português do Aurélio. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.